Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre regras de potenciação, dando continuidade ao que foi visto na primeira e na segunda parte. Nesta terceira parte a gente continua explorando situações de como e quando eu posso estar utilizando as regras de potenciação. Se você quer clarear suas ideias sobre regras de potenciação, não deixe de assistir nossos 4 vídeos. Roda a vinheta. Agora que eu resolvi esses daqui, deixa eu trabalhar um pouquinho. Professor, mas e se fosse expoentes positivos e negativos? Como isso ficaria? Ora, ficaria exatamente a mesma coisa. Você só tem que tomar cuidado quais são as operações envolvidas para você trabalhar com, se for o caso, regras e sinais, se não, somas e subtrações. Vamos imaginar a seguinte situação. Que eu tivesse aqui x² e x menos 3. Ora, a regra fala para você somar os expoentes. Então, não tem problema o expoente ser negativo. Você vai no cantinho e você vai somar esta conta aqui. Lembre-se, toda vez que tem um parênteses, a gente já discutiu isso nos vídeos anteriores, na verdade existe uma multiplicação. Olha, professor, mas não é mais 3? A sua conta não é esta aqui? Sim, mas qual é o significado disso? Na frente de um parênteses sempre tem uma multiplicação. E quem é que está multiplicando? Mais um que está multiplicando aqui. Portanto, a gente tem uma regra do sinal. Porque aqui tem uma multiplicação. Mais 1 vezes menos 3, mais com menos dá menos, porque é uma multiplicação. Por isso que eu falo que essa resposta dá 2 menos 3. E, portanto, isso vai dar menos 1. Porque vai ficar o sinal do maior número. Aqui não tem regra do sinal. Senhor, você está fazendo regra do sinal aqui? Não, porque é soma-subtração. Resposta é menos 1. Portanto, você pode vir direto e colocar como resposta x elevado a menos 1. Professor, e se fosse menos 2 com menos 3? Ora, você ia fazer o mesmo raciocínio. Você ia fazer esta conta aqui. Você vai somar os expoentes. A soma desses dois expoentes não tem regra do sinal. A gente viu que aqui tem uma multiplicação, portanto é mais 1 vezes menos 3 dando menos 3, e isso vai me dar como resposta menos 5. Lembre-se, menos 2 vezes menos 3 é mais 6. Multiplicação é uma coisa, soma, subtração sempre é outra coisa. Então repare que nesta conta daria menos 5. Então não há problema nenhum. A regra será sempre a soma dos expoentes. E você respeita os sinais deles nas operações. E aqui, professor, e se fosse menos 5 dividido por x elevado à terceira? Ora, a regra fala o de cima menos o de baixo. Então é o de cima menos o de baixo. Isso aqui daria menos 8. Portanto, se for x a menos 5, dividido por x à terceira, a resposta é x a menos 8. Só para lembrar, o que significa x a menos 8? Que esse x não está em cima. Isso é apenas uma representação matemática. Se eu abrisse todos aqueles x e fizesse na raça, você ia descobrir que, na verdade, a resposta desse problema, você tem 8 x's na parte de baixo. É que a resposta será sempre dada na parte de cima. Você faz a conta do de cima menos o de baixo, mas a resposta sempre é colocada na parte de cima. Os números você deixa eles onde estão. Quem é denominador ficará sempre como denominador, quem é numerador sempre como numerador, e você não mexe nisso daí. Professor, e se fosse menos 5 e menos 3? X elevado a menos 5, x elevado a menos 3. Ora, você aplica a regra. Menos 5, o de cima, menos o de baixo, só que o de baixo é menos 3. Então você aplica a regra. Esse sinal aqui é o sinal da regra. E basta você seguir a regra. Se o número P ele é negativo, ele entra negativo novamente. Isso vai dar menos 5 mais 3, porque aqui existe uma regra do sinal, porque aqui é uma multiplicação,
de menos 1 vezes menos 3, dando mais 3. Portanto, menos 5 mais 3, a resposta será menos 2. Então, se for menos 5 e menos 3, a resposta será menos 2. Professor, e se for assim? Positivo em cima, negativo embaixo. Não tem problema. Se atenha à regra, siga a regra, respire fundo, faça a conta com calma. O expoente de cima menos o expoente de baixo. Portanto, a gente já viu que isso dá 5 mais 3, portanto, isso dá 8, e a resposta aqui também é 8. Tá ok? Então, não faz diferença se você tiver os termos com sinais diferentes, tá ok? E mesmo que fossem frações, né? E se fossem frações? A gente já vai analisar porque eu vou resolver nesse caso aqui. Mas seria o mesmo procedimento. Você se atém à regra, que muitas vezes é a parte mais difícil para o nosso aluno. Seguir a regra como a regra pede. Nessa situação, senhor, e se isso aqui for menos 5? A regra manda você multiplicar os termos. Multiplique os termos. Agora, como é multiplicação, sempre regra do sinal. Portanto, 4 vezes menos 5, menos 20. Professor, e se for x a menos 4 elevado a menos 5? Regra dos sinais. Menos 4 vezes menos 5, resposta, x elevado a mais 20. E aqui é a mesma situação. E se for assim? Você vai fazer a distributiva, a resposta seria assim. 3 elevado a menos 2 vezes x elevado a menos 10. Então, não importa quais são os sinais dos termos. Você faz as operações com bastante calma. Fique atento, se é multiplicação, à regra dos sinais. Menos 5 vezes menos 2, mais 10. Aqui ficaria menos 2, porque aqui é positivo, vezes negativo. E aqui ficaria mais 10 nessa situação. Então não tem problema os sinais. As regras são simplesmente estas daqui. Soma se estiver multiplicando, subtrai se estiver dividindo, porque você está, na verdade, simplificando, e multiplica as potências, porque você está repetindo tantas vezes aquele termo. Vamos dar uma olhada agora nessa situaçãozinha aqui, tá ok? Vamos separar um pouquinho os termos agora. Vou apagar esta parte aqui. Vamos apagar esses termos aqui, para a gente ir arrumando a área. Toda vez que tiver uma raiz, seja ela qual for, lembrando que a raiz quadrada é a única que você não marca qual é o índice da raiz, porque está subentendido uma espécie de uma convenção internacional de que não tem nada aqui, é 2. Porque se não for 2, for qualquer outro número, ele terá que estar apontado na raiz. Portanto, existe uma regrinha que me ajuda a trabalhar, que é eu posso desmontar esta raiz. Isto aqui, a regra fala o seguinte: o termo que está dentro da raiz, como potência da base, vai ficar em cima. E o termo que está fora vai ficar embaixo. Muita gente brinca que quem está na sombra, como se tivesse um sol aqui, quem está na sombra agora vai ficar no sol. E quem está no sol vai ficar na sombra. O importante é que a potência que está dentro fique em cima da fração, vira um numerador e isso vira um denominador, tá ok? Então você pode fazer um desmonte de raiz. Então não existe a derivada desse termo, existe a derivada deste termo. Derivada é um termo de uma operação matemática do ensino superior, tá ok? Não existe a integral disso daqui, que é outra operação do ensino superior, existe a integral desse termo aqui. Você não pode aplicar as regras para estas situações, porque sempre nas derivadas e nas integrais, o x precisa estar nesse formato. Não pode estar nesse formato, não pode estar neste formato, não pode estar em nenhum outro formato que não seja x elevado a n. Eu sempre brinco que o x ele é muito fresco, ele só deriva, ele só integra se ele estiver no formato de pijama e pantufa. Senão, não adianta. Portanto, quando você tem coisas assim, você pode desmontar. Isto aqui não há problema de você separar esses dois termos, porque é uma multiplicação. Isto pode ser escrito como isto aqui.
Não há problema. Professor, e se fosse assim? Posso desmontar isto em duas raízes? Não, não pode. O mais e menos, né, a soma-subtração, em que o aluno sempre acha que facilita minhas operações, ela complica a maioria absoluta das operações matemáticas. Há todo um complicador aqui que não me permite desmontar esta raiz. O máximo que eu posso falar é fazer isto aqui, elevado a 1/4. Porque eu vou falar que tudo isto é um termo elevado à primeira potência, então fica 1/4. Isso eu posso fazer, mas eu não posso fazer aqui o que eu posso fazer aqui, que é separar ele 5 à primeira, 1/4 vezes x 3/4. Aqui eu posso fazer esta operação. Aqui eu não posso separar esses termos. O máximo que eu posso fazer, caso seja necessário, caso seja interessante, é eu lembrar que o 5 mais x à terceira, eu imagino que isto é um termo. Se ele é um termo, ele está elevado à primeira e eu faço o desmonte, mas eu não posso separar. Muito cuidado, porque os alunos gostam de cair em tentações. Então lembre-se, se você tem isso aqui, ó, isto não é diferente, é diferente disto aqui. Isto é uma coisa, isto é outra. Não existe essa separação da raiz quando tem somas e subtrações, tá ok? Tanto que fica fácil de mostrar. Que quanto é raiz de 9? Ora, professor, isso é 3. Quanto é raiz de 4? Isso é 2. Quanto é isto aqui? Não sei, é raiz de 13, que com certeza não é 5. Se raiz de 13 não é 5, esta operação não é válida. São duas coisas diferentes. Agora, repare se fosse a seguinte situação. Então, isso aqui não é. Se fosse esta situação. Multiplicação, como aconteceu aqui. Apesar que eu não precisava nem mostrar a multiplicação. Professor, isto pode ser feito, isto aqui? Sim, pode. Ué, mas será que não vai dar diferença de resultado? Não, não vai dar. E não dando diferença de resultado, se eu resolver isto ou se eu resolver isso, significa que a operação é válida. Aqui eu vou ter raiz de 36, aqui eu vou ter raiz de 9, 3 vezes raiz de 4, 2. Raiz de 36 é 6, 3 vezes 2 é 6. Portanto, esta operação é válida. Você só separa as raízes quando tiver multiplicação de termos. Fora isso, você não pode fazer nenhum tipo de operação, tá ok? Então, se você precisar realizar algum tipo de derivada integral num termo desse, você consegue separar desde que fosse uma multiplicação. Se isso aqui tivesse mais um único termo ou menos um único termo, seja ele qual for, você já não pode mais fazer o desmonte. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!